bem, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos. Rodada 28 de 2022 de resolução de questões discursivas. Selecionei aqui hoje, pessoal, uma questão de direito administrativo para explorarmos e aprofundarmos um tema que é bastante interessante, um tema que tem tudo aí para ser cobrado nos vindouros concursos. Vamos lá, pessoal. Vou começar compartilhando aqui os nossos slides. Já vamos ver aqui a questão. Vamos lá. Então, pessoal, na nossa rodada 28 de 2022, questão de questões discursivas, a questão que eu selecionei é esta que trata de requisição administrativa. Um julgamento bem recente do Supremo Tribunal Federal, e vamos aprofundar e explorá-lo bem aqui para relembrarmos aspectos relacionados à requisição administrativa e para compreendermos bem o que foi definido pelo Supremo. O enunciado da questão perguntava sobre deixa eu pegar aqui o marcador. Perguntava sobre aqui, a requisição administrativa, em particular a previsão do artigo 15, inciso 13 da Lei Orgânica do SUS. A pergunta era: a requisição administrativa para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias decorrentes de situação de perigo iminente, de calamidade pública ou de interrupção de pandemias, prevista na Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, Lei 8.080, artigo 15, inciso 13, pode recair sobre bens e ou serviços de outro ente federativo, ou seja, bens ou serviços públicos? Responda fundamentadamente em até 15 linhas. Vamos lá. Inicialmente, pessoal, vale a gente recordar aqui as características fundamentais do Instituto da Requisição Administrativa. Requisição administrativa, como nós sabemos, é uma forma de intervenção do Estado na propriedade. Forma branda ou restritiva. Nós sabemos que, entre as várias formas de intervenção do Estado na propriedade, temos uma primeira grande divisão entre as intervenções brandas ou restritivas e as intervenções drásticas. Como exemplo de intervenção drástica, nós temos desapropriações ou hipóteses de expropriação constitucional, como é o caso, por exemplo, da expropriação de bens utilizados no tráfico de drogas. Então, são poucas as formas de intervenção do Estado na propriedade que são consideradas como drásticas. Elas são drásticas porque elas retiram a titularidade do bem daquele cujo patrimônio sofrer a intervenção. Então, isso ocorre em desapropriações, todas elas, e também nas hipóteses de expropriação, que é uma desapropriação sem indenização, como nós sabemos, para fins didáticos, recordarmos. Todas as outras formas de intervenção do Estado na propriedade são consideradas formas brandas, intervenções brandas ou restritivas. E aí temos o tombamento, a requisição administrativa, a servidão administrativa, a ocupação temporária e outros assemelhados aí, o registro assemelhado ali ao tombamento, a limitação administrativa, e essas são, né, as mais importantes e são as tratadas pela doutrina. Quanto à requisição administrativa, o que a singulariza? Em primeiro lugar, pessoal, a requisição administrativa, ela, como intervenção branda, não transfere a propriedade e, em regra, não enseja nenhum tipo de indenização, porque é simplesmente um uso que se tem da propriedade particular em razão de algum iminente perigo público. Coloquei aqui a imagem que é clássica nos filmes americanos, em que um agente policial vai perseguir algum bandido e acaba pegando particular. No Brasil, a gente não costuma ver isso, porque
A polícia tem por praxe andar sempre em suas viaturas, né? Mas, em tese, também é possível no Brasil. O assento constitucional do Instituto da Requisição Administrativa está no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, que prevê essa requisição em caso de iminente perigo público e contempla uma indenização a posteriori e se houver dano. Então, pessoal, como características básicas, a requisição administrativa não interfere na propriedade do bem, é um mero uso, uma mera utilização ali de um bem ou serviço, como nós veremos, também pode ocorrer. Por outro lado, pressupõe uma situação de perigo, de iminente perigo público, e a eventual indenização será sempre a posteriori, será sempre ulterior, e se houver dano. Então, não havendo dano, não há o que indenizar. Em relação ao objeto, a requisição administrativa pode recair sobre bens, móveis ou imóveis, e também pode recair sobre serviços. E aí, lembro em matéria de bens móveis, veículos, né, como um exemplo aqui, por uma autoridade policial, por exemplo, e quanto a bens imóveis, lembrando agora o período eleitoral, temos no Código Eleitoral hipóteses de requisição administrativa de bens imóveis, por exemplo, a requisição de uma escola particular para ser posto de votação no pleito eleitoral. Então, é uma requisição administrativa prevista, né, no Código Eleitoral em mais de um dispositivo. Isso em relação a bens imóveis. E quanto a serviços, durante a pandemia tivemos várias requisições de bens e serviços privados de saúde. Então, um hospital privado tem alguma UTI. Durante a pandemia, faltou UTI nos hospitais públicos. Houve requisições administrativas de UTIs de hospitais privados. Então, vejam que temos aí uma requisição do imóvel e do serviço em si, que aconteceu em muitos locais. Outro ponto importante, a requisição administrativa, ela é de competência legislativa privativa da União. Artigo 22 contempla, em matéria de requisições civis e administrativas, competência legislativa privativa da União, mas a competência administrativa, material ou executiva é comum. Então, tanto a União quanto os estados, DF e municípios podem realizar requisições administrativas. Isso aconteceu durante a pandemia. Então, essas são as linhas gerais, uma discussão, né, que sempre tem na doutrina. Pode ocorrer requisição administrativa de bens fungíveis, por exemplo, de arroz que está faltando arroz, fazem uma requisição numa distribuidora. Pode ou não pode? Parte da doutrina diz que não poderia, porque seria uma desapropriação, já que não tem como devolver aquele bem. No entanto, a maioria da doutrina vai dizer que pode acontecer, não se equipara à desapropriação, e nesse caso a requisição vai seguir os seus trâmites normais. Se houver dano, vai ensejar uma indenização a posteriori. Então, se eventualmente deu para devolver o bem de mesma natureza e qualidade, não houve, e não havendo outro tipo de prejuízo, a requisição não demandará indenização. Então, não é impeditivo à requisição administrativa o fato de se tratar de um bem fungível, porque dá para distinguir a requisição, que pressupõe iminente perigo público, e que a indenização se dará a posteriori se houver dano, da desapropriação, em que é necessária uma prévia indenização justa e em dinheiro, isso na desapropriação ordinária, né, que seria para um caso desses, e ainda assim, observando todo um trâmite que tem de processo administrativo, de declaração de interesse social ou utilidade pública, e, se não houver acordo com o particular, ingresso com uma ação judicial. Então,
todos os principais pontos relacionados ao Instituto da Requisição Administrativa. Já aproveitamos aqui para fazer uma revisão. Em relação ao tema central da questão, requisição de bens ou serviços de outros entes federativos, nós temos que lembrar de 3 importantíssimos precedentes do Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles é o leading case na matéria, que envolveu uma requisição ocorrida por parte da União, Ministério da Saúde, de 2 hospitais públicos municipais do Rio de Janeiro, os hospitais Souza Aguiar e Miguel Couto. Isso aconteceu lá nos idos de 2007, por ali. E a União achava que o serviço prestado nesses hospitais municipais estava muito ruim, entendeu que poderia requisitá-los para botar ordem na casa, até porque eles atendem pelo SUS, né? E a União tinha o interesse, né, de que se atendesse bem ali. O problema é que o município impetrou mandado de segurança junto ao Supremo, porque tinha um ato do presidente da República determinando isso, mandado de segurança contrário do presidente da República, competência originária do Supremo, e o Supremo entendeu que houve ilegalidade no ato do presidente. Por quê? Porque a Constituição, ela contempla a requisição de bens ou serviços públicos somente durante estado de defesa ou estado de sítio. Estado de defesa, artigo 136, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição. Estado de sítio, artigo 139, inciso 7º. Então, para o Supremo, numa situação de normalidade institucional, não é cabível requisição administrativa de bens e serviços públicos. Vejam que estavam em jogo aqui bens municipais, mas isso vale para a lógica, né, do raciocínio, vale para qualquer bem ou serviço público. Importante a gente notar que o Supremo falou em normalidade institucional porque considerou uma situação de crise institucional, estado de defesa ou estado de sítio, que são mecanismos para, né, situações de crise institucional. Vejam que mesmo no quadro da pandemia, um caso aí de grave, né, colapso na saúde pública, pandemia, nós não tivemos decretação de estado de defesa ou estado de sítio. Chegou-se a cogitar, né? Saiu na imprensa que o presidente da República cogitou de decretar um estado de sítio, mas, na verdade, não houve nenhuma anormalidade institucional, no termo jurídico, técnico, né? Consequentemente, poderíamos discutir se, num contexto de excepcionalidade de pandemia, mas de normalidade institucional, sem estado de defesa, sem estado de sítio, se seria, diante dessa excepcionalidade, possível que, em prol de um interesse público, a União requisitasse bens ou serviços públicos. Vejam que na pandemia, União, Estados, Distrito Federal e municípios puderam realizar requisições administrativas de bens e serviços privados. Isso, a lei previu isso expressamente, então não há dúvida que a discussão é sobre bens e serviços públicos. E aí vejam que o segundo precedente, que é importante que a gente relembre e conheça, é o caso das vacinas de São Paulo. A União comeu mosca na aquisição de vacinas, protelou, ficou rejeitando propostas e as vacinas foram ficando escassas, porque todo mundo comprou. O governo do estado de São Paulo tomou a dianteira e, por si próprio, acabou comprando insumos, confeccionando vacinas. E quando estava tudo pronto, o governo federal, que já não estava mais conseguindo vacinas, quis adquirir vacinas, quis requisitar as vacinas, insumos do estado de São Paulo. O Supremo foi conclamado a analisar essa situação numa ação civil originária,
que uma ação entre um Estado, que era no caso o Estado de São Paulo, e a União, chama a competência originária do Supremo, aquela hipótese do artigo 102.1f de conflito federativo, de risco ao equilíbrio do pacto federativo. O Supremo, nessa ação civil originária, reiterou o entendimento de que não se admite a requisição administrativa de bens e serviços públicos, no caso aqui específico desse embate entre a União, governo federal, e o Estado de São Paulo. A mesma linha, pessoal, de raciocínio foi novamente confirmada num recentíssimo precedente do Supremo, agora em controle concentrado de constitucionalidade na DIN 3.454. O que estava em jogo nessa DIN? Uma regra da Lei Orgânica do SUS, Lei 8.080 de 1990, cujo artigo 15, inciso 13, previra a possibilidade de requisição administrativa para atendimento a necessidades coletivas, urgentes e transitórias, como o caso da pandemia, decorrentes de situação de perigo iminente, de calamidade pública ou de erupção de epidemias. Então, era uma regra em que o contexto da pandemia se amoldava perfeitamente. E alguns entendiam que essa requisição administrativa, por essa regra específica, poderia ensejar, no contexto da pandemia, a requisição administrativa, mesmo de bens públicos, porque o legislador não tinha feito a distinção entre bens ou serviços públicos ou privados. Então, era uma discussão sobre a constitucionalidade desse preceito. Vejam que o Supremo analisou a questão e não declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo. Na verdade, ele é constitucional, a requisição administrativa aconteceu ao longo da pandemia, como a gente referiu e como a gente viu. No entanto, o Supremo deu uma interpretação conforme a Constituição para afastar do alcance desse dispositivo legal os bens e serviços de outro ente federativo. Então, notem que não houve declaração de inconstitucionalidade. O que houve foi uma interpretação conforme a Constituição, a fim de deixar claro que esse preceito legal não pode ser interpretado de modo a alcançar bens ou serviços públicos, pela mesma linha de raciocínio. A Constituição somente admitiu essa requisição administrativa de bens e serviços públicos no estado de defesa ou no estado de sítio. Outro argumento que vale destacar também na matéria é que o artigo 5º, inciso 25 da Constituição, quando fala da requisição, do Instituto da Requisição, somente falou em bens ou serviços particulares. Isso está em plena consonância com o artigo 136, parágrafo 1º, inciso 2º, e com o artigo 139, inciso 7º, que cuidam da requisição no estado de defesa ou no estado de sítio. Então, também é outro argumento a levantar. Último ponto, pessoal, que vale a pena também lembrar aqui, que vale a pena mencionar, é que não cabe a requisição, mas caberia uma desapropriação, porque a desapropriação de bens estaduais ou municipais pela União ela é cabível. Da mesma forma, é cabível a desapropriação de bens municipais pelo Estado em que esse bem municipal, né, está localizado, desde que haja autorização legislativa. Essa é uma regra do Decreto-Lei 3365 de 41, que ainda segue sendo considerada constitucional pela predominância do interesse, né, um interesse mais amplo da União ou regional, né, de algum estado, a justificar essa desapropriação. E vejam, é bem razoável a regra, porque pressupõe uma autorização legislativa. Então, se a União quiser desapropriar um bem público do Estado, ela precisa de autorização do Congresso Nacional. E lá no Congresso Nacional, nós temos representantes dos estados e desse estado em particular, deputados federais e senadores. Então, eu, particularmente, né, acho que não se deveria evoluir, como vários doutrinadores entendem que seria incompatível com a Constituição de 88 e com a autonomia dos entes federativos, essa regrinha do Decreto-Lei 3365.
Mesma coisa, um Estado desapropriar um bem do município precisa da autorização da Assembleia Legislativa. E aí, vejam, pessoal, a requisição não pode, desapropriação poderia, nesses termos, não vale do ente menor para o ente maior. Alguns da doutrina entendem que é legítimo, mas também caberia do ente menor para o ente maior, mas totalmente minoritário também. Então, vejam que a desapropriação seria cabível, mas ela pressuporia autorização legislativa, decreto, né, de utilidade ou necessidade pública no processo administrativo e, se não houvesse acordo, um processo judicial, ok? Então, não há nenhuma incongruência com a inadmissibilidade da requisição administrativa, que é autoexecutória, que não pressupõe um prévio processo administrativo, porque é uma situação emergencial de perigo, iminente perigo público, então, e com indenização somente a posteriori e se houver dano. Então, não confundam as coisas em relação à desapropriação de bens públicos e requisição administrativa de bens ou serviços públicos. Então, pessoal, esse era o nosso aprofundamento temático aqui na rodada 28. Vamos aplicar isso, relembrando as 4 etapas numa resolução de uma prova discursiva. Uma primeira etapa, uma leitura atenta. Um caso como esse, uma questão com enunciado curto, sem maiores detalhes, uma leitura às vezes, né, já seria o suficiente, mas sendo tão curto, a gente pode ler mais uma vez, ver se ativa mais uma coisa na memória, para a gente começar o nosso brainstorm, despejando tudo que vem na nossa cabeça. Então, requisição administrativa, o que me vem na cabeça? Tudo largo ali, despejo no papel, no brainstorm. Então, vou falar de intervenção do Estado na propriedade, artigo 5º, inciso 25, artigo 22, competência legislativa, Código Eleitoral, Lei Delegada número 4 de 62, que prevê ali requisição de bens e serviços particulares. Essa lei foi até revogada pela Lei da Liberdade Econômica, né? Mas muito aplicada, né? Inclusive o Supremo fez menção a ela nesse precedente. Indenização a posteriori, se houver dano, autoexecutoriedade, competência comum, administrativa ou material, caso Hospitais do Rio, caso da requisição das vacinas de São Paulo, eu boto com as minhas palavras, o brainstorm, o examinador não vai ver e ninguém vai ver, só eu vou fazer no meu rascunho, não é um rascunho de uma resposta, é o meu rabisco para construir o projeto arquitetônico da minha resposta, que são os itens que eu vou abordar num início, meio e fim. Então, no início, o que eu vou tratar? Eu vou tratar dos traços essenciais da requisição administrativa. Eu vou mencionar intervenção branda, vou mencionar indenização a posteriori se houver, artigo 5º, inciso 25, iminente perigo público, a autoexecutoriedade. Isso eu vou traçar no primeiro parágrafo quanto às suas linhas gerais, no segundo parágrafo em relação ao objeto, aí eu posso até mencionar que é cabível de bens, móveis, imóveis ou mesmo serviços. No entanto, quanto aos bens públicos, aí eu vou mencionar os dispositivos constitucionais sobre o estado de defesa, estado de sítio, o próprio artigo 5º, inciso 25, que fala na requisição de bens e serviços particulares, e para chegar na conclusão de que, à luz da jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, recentemente reiterada, não é cabível a requisição administrativa de bens e serviços públicos, e por isso o artigo 5º, inciso 13 da Lei 8.080 merece uma interpretação conforme a Constituição. E feito esse roteiro do nosso filme, o roteiro da nossa resposta, o projeto arquitetônico da nossa resposta, o esqueleto da nossa resposta, o plano da nossa resposta, aí eu executo ela, e isso é o filé, pessoal.
quando a gente está treinando, né, essa é a parte mais simples de articular ali as ideias. Se eu não botei tudo, na hora de executar, eu vou ter que estar lembrando coisas, vou ter que estar parando, vou ter que estar pensando. Se eu coloquei tudo certinho, eu vou só olhando as ideias e articulando num texto. Lógico, né? Em relação aos erros mais frequentes da rodada, pessoal, no conteúdo jurídico, alunos que não expuseram os traços essenciais da requisição administrativa, né? Quer ganhar ponto? Mostra conhecimento para o examinador. Então, perguntou-se sobre um tema específico dentro da requisição administrativa. Falo dos traços essenciais. Eu tenho que me destacar frente aos demais candidatos. Claro que eu não vou gastar 80% do espaço que eu tenho falando dos traços essenciais em 2 linhas falando objeto específico. Eu vou ter que equilibrar, mas não posso deixar de tratar do Instituto e demonstrar conhecimento. E alunos que ou não citaram jurisprudência do Supremo, ou então somente falaram dos precedentes mais antigos, não falaram desse precedente de controle concentrado, ao menos mencionando, né, que foi reiterado recentemente em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Também alunos, erros aqui também que aconteceram, alunos que falaram que o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 15, inciso 13 da Lei de 1080. Errado, o Supremo não declarou a inconstitucionalidade, como a gente viu, ele declarou a constitucionalidade fazendo uma interpretação conforme a Constituição, e ainda teve uma minoria que falou que seria cabível numa situação de urgência. Alguns fizeram normal, né? Muito julgados e tal, alunos que disseram que no contexto da pandemia, porque a lei fala, né, em epidemia, fala em calamidade pública, e alguns disseram que nesse contexto era admissível por isso seria constitucional. Na verdade, nem no contexto da pandemia é admissível a requisição administrativa de bens e serviços de outros entes federativos. Na redação jurídica, sempre aqui alguns errinhos para a gente compartilhar entre todos e aprendermos, acertarmos nas próximas. A requisição administrativa, forma de intervenção do Estado na propriedade particular. Está elencado no artigo 5º. Onde que está o erro? Esse erro é muito comum de concordância, tá, pessoal? Temos que cuidar, falta de atenção. A requisição, forma administrativa, está elencada. Ela está elencada no artigo 5º. Então, erro de concordância. Um dos últimos precedentes envolviam hospitais municipais. Agora aqui um erro de concordância, mas não de gênero, sim de número. Um dos últimos precedentes se envolvia. Um dos últimos. Não os últimos precedentes. Os últimos precedentes se envolviam. Mas um dos últimos precedentes envolvia hospitais municipais. E a requisição administrativa prevista no inciso 13 do artigo 15 da Lei 8.080 não pode recair. Só um erro aqui, tá certo não colocar vírgula, tem muitos que colocam vírgulas aqui, não é caso de colocação de vírgula, mas essa vírgula não poderia ser colocada. Por quê? Porque o sujeito da oração é esse, a requisição administrativa prevista no inciso 13 do artigo 15 da Lei 8.080 de 90. Não pode recair. Então, esse é o verbo da oração, do sujeito aí mais longo, né? Não pode ser separado do verbo, né? Então, não pode recair, né? Uma locução aqui verbal negativa. Então, esse o engano. Beleza, pessoal? Então, finalizamos aí mais um exercício, mais uma rodada de questões discursivas, uma das questões que a gente sempre seleciona aqui, pelo menos uma, né? E na semana que vem voltaremos com outras. Daqui a pouco temos aula de Direito Penal no programa de Estudos Play. Espero vocês. Obrigado aí, pessoal, pelo feedback e até logo mais. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.